Abra sua Bíblia comigo, gente bonita, lá no texto de Deuteronômio. Nesse final de semana, nós estaremos encerrando, ou concluindo, mais um trimestre. E nesse último trimestre, janeiro, fevereiro e março, nós estudamos aqui na Escola Bíblica Dominical, basicamente sobre o chamado à adoração. Vimos aí os livros do Pentateuco. Nessa caminhada foi muito importante, muito especial para nós, entender o que significa adoração. E dentro dessa perspectiva, nós entendemos que a adoração não é, ou não fica refém ao culto, ao domingo, que a adoração não é um momento da nossa liturgia, que a adoração é um princípio, eu diria, um estilo de vida daquele que teme a Deus, daquele que segue ao Senhor Jesus. E aí nós nos lembramos sempre de que Jesus ora e mostra que a adoração está ligada com oração, que a adoração está ligada com reverência diante de Deus. E Jesus, falando com a mulher samaritana, ele vai falar para nós, para ela especificamente e também para nós, que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Então, nós temos essa realidade colocada ou imposta por Jesus, dizendo que o Pai procura os verdadeiros, porque tem muitos falsos. Então, tem muitas pessoas que usam discursos, linguagem, canções, pregações, mas não estão adorando a Deus. O próprio Senhor Jesus vai usar o texto do Antigo Testamento: olha, em vão esse povo me adora. Eles cantam, eles somente cantam, eles sabem cantar, eles têm conteúdo no sentido de técnicas, mas o coração está longe. Então, o que Jesus está falando é o seguinte: não adianta você ter nos lábios uma expressão supostamente de um adorador, ou passar a imagem de que você é um adorador, mas você ter o seu coração desassociado ou distante de Deus. Isso não faz sentido. Isso faz ou mostra que as pessoas às vezes são falsos adoradores, mas o Pai de Jesus, o Deus Criador dos céus e da terra, procura. E por isso nós podemos lembrar do outro princípio bíblico, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Sorria, você está sendo filmado. Deus está olhando toda a terra e procurando os verdadeiros adoradores. Quais? Os que adoram em espírito e em verdade. Estou aqui fazendo um resumo daquilo que nós estamos estudando. E aí no Pentateuco nós temos várias referências a esse princípio de adoração. Vale lembrar que na Bíblia nós temos esse entendimento que nós, seres humanos, fomos criados para adorar a Deus, para viver em perfeita harmonia com o nosso Criador, cultuando, adorando, reconhecendo a sua grandeza. Então, dessa forma, o nosso propósito de vida é adoração. E quando nós adoramos a Deus, ou quando nós vivemos a adoração como estilo de vida, certamente nós estamos focados ou alinhados ao padrão de Deus para a nossa vida, de acordo com os seus santos e eternos propósitos. Então, qual que é a finalidade do homem, senão adorar a Deus? Então, dentro dessa proposta bíblica, nós entendemos que o homem foi criado por Deus para a adoração. Então, no Antigo Testamento, principalmente aqui no Pentateuco, nós temos esse desejo intrínseco, esse desejo, eu diria, de foro íntimo no coração do ser humano, de busca pelo sagrado, de busca pelo divino. Por isso que o homem, ele se dá na antropologia como um ser que busca sempre o transcendente, que busca o divino, porque a Bíblia vai dizer para nós que Deus coloca a eternidade no nosso coração. Nós fomos criados à imagem e semelhança daquele que criou todas as coisas. Logo, o nosso ser, o nosso coração busca Deus e busca a sua presença. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis, quando o C.S. Lewis diz que tudo aquilo que é eterno
chama a nossa atenção, deveria chamar a nossa atenção. E quando nós não nos encontramos satisfeitos com as coisas desse mundo, a única explicação e única declaração que podemos falar é que nós não somos daqui. Então, quando nós adoramos a Deus, quando nós estamos na sua presença e buscamos a sua plenitude, nós estamos completos. Quando nós estamos adorando qualquer outra coisa, ou nós estamos adorando os ídolos desse mundo, nós estamos distantes do propósito de Deus. Tudo isso para introduzir você aí em Deuteronômio capítulo 10. É claro que durante todo esse tempo, esses 3 meses, nós estudamos aí várias nuances sobre adoração, e eu não conseguirei falar tudo isso para vocês, mas nessa introdução eu espero ter alcançado essa objetividade aqui com vocês, tá bom? E eu quero então ler o capítulo 10, o versículo 12 e 13 apenas hoje. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Em outras versões, o que o Senhor pede de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e os ame, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardardes, em outras versões, para obedecerdes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Então, uma pergunta: você não sabe, ó Israel, o que o Senhor quer de ti? Ore comigo mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse texto, obrigado por essa noite, obrigado por essa reunião santa, obrigado por ver tantas pessoas queridas conectadas nessa quarta-feira, orando, buscando a Tua presença e também querendo um direcionamento do Senhor por meio da Tua palavra. Fale conosco, Senhor, use a minha vida, fale por meio desse texto. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Veja, gente bonita, aqui o tema da nossa reflexão hoje é o seguinte: o que Deus quer de nós, o que Deus pede de nós. Às vezes as pessoas ficam pensando e falando que Deus exige coisas difíceis ou coisas extremamente fora da nossa realidade, mas na realidade mesmo é que Deus pede de nós questões relacionadas à nossa comunhão com Ele. Deus pede e espera de nós relacionamento. Antes da queda, qual era o padrão de Adão com o Senhor? Deus vinha todo dia, na viração do dia, manter uma comunhão, uma conversa, um diálogo, e nós ficamos aí pensando e tentando entender como tudo isso se dava e como deveria ser fabuloso, magnífico. Agora, após o pecado, após a rebelião, eles agora não têm mais essa convivência. E nós estamos aqui em Deuteronômio. Deuteronômio, ele faz um apanhado geral de tudo aquilo que é importante ou mais importante da história do povo de Deus que está nascendo, e ele chama a atenção, o próprio Deus chamando a atenção: agora pois, ó Israel. Então é um chamado à exortação, uma exortação, melhor dizendo, à obediência. É como se Deus estivesse falando: olha, estou chamando você, Israel, e eu sei porque você chama Israel, eu que dei esse nome para você, eu que te chamei, eu que constituí vocês como povo. Então veja que Deus é quem vai até o seu povo. Veja sempre, irmãos e irmãs, que Deus sempre tem a iniciativa, é Ele que vai à nossa direção. E o texto está dizendo para nós o seguinte: vocês não sabem o que Deus requer de vocês, vocês não sabem o que Deus pede da vida de vocês. E aqui é essa pergunta para mim, retórica e ao mesmo tempo incômoda: será que nós, como povo de Deus, não sabemos o que Deus espera da nossa vida? Será que nós não sabemos aquilo que Deus tanto almeja que façamos? É claro que sabemos. Agora, nem sempre aquilo que sabemos nós praticamos. Se você chegar um dia para o meu filho e falar assim para ele: olha, o que você espera, o que você acha que o seu pai espera de você? Ele tem que saber. Ele tem que saber.
porque Ele é meu filho. Ele mora comigo, Ele me ouve, Ele está comigo, Ele tem que saber, e tem que saber mesmo. Assim como nós, como filhos de Deus, precisamos saber o que Deus espera de nós. Não podemos viver a esmos, não podemos viver como se Deus não tivesse nenhuma projeção sobre a nossa vida. Agora, o que Deus pede de nós, o que Ele anseia que nós façamos, e veja que quando nós fazemos aquilo que Deus quer, nós estamos fazendo isso para o louvor da glória de Deus, mas aí no finalzinho do versículo 13, tudo isso é para o nosso bem. Por exemplo, quando a gente caminha em obediência em relação a Deus, nós caminhamos em obediência em relação a Deus, e a nossa obediência em relação a Deus é um bem para nós, ou isso traz manifestações de bondade para nós. Então veja que tudo isso é para o nosso bem e para o louvor da glória de Deus. E aí então, o texto fala o seguinte para nós no versículo 12: não é que temas o Senhor. Então veja que a primeira lição, o que Deus espera de nós é que nós tenhamos uma vida de temor. A igreja primitiva, descrita pelo evangelista Lucas, é uma igreja que tinha muito temor de Deus, que tinha muito respeito pelas coisas de Deus, era um povo que tinha muita reverência com as coisas de Deus. Então, irmãos, irmãs, nós precisamos temer ao Senhor. O que Deus espera de nós é temor, essa consciência de que Ele é o nosso Deus, essa consciência de que Ele cuida de nós, essa consciência de que o Senhor está atento a tudo que envolve a nossa vida. Jesus já disse isso para nós: enquanto vocês estão orando, o Pai já conhece tudo, o Pai já sabe de tudo, e o Pai já está provendo tudo. Enquanto você dorme, essa é a sabedoria bíblica, Deus está trabalhando, Deus está agindo na sua vida. Então, por que não temer? Por que não ter reverência? Por que não levar em consideração aquilo que Deus espera de nós? Então, o temor, ele se dá na prática. O temor se revela nas escolhas, nas opções, nas amizades, nas músicas, como você escolhe o seriado que você vai assistir, qual filme você escolhe, e você escolhe pela lente do temor a Deus. Será que isso agrada a Deus? Qual canção eu vou entoar? Qual roupa eu vou usar? Como eu vou usar meu dinheiro? Então tudo isso revela o temor do Senhor. Então o que Deus espera de nós? Que nós sejamos tementes a Ele. E quando a gente tem uma vida de temor, irmãos e irmãs, a gente não vive para nós. A gente não fica buscando aquilo que nós queremos, mas a gente coloca aquilo que Deus quer para nós. E aqui, talvez, falava com o Rafael, falava com o Mário hoje, falava também com o irmão Carlos, dessa semana ou dessas semanas que antecedem esse momento festivo para nós. Eu ficava pensando e falando também com o Fábio, dia desses, hoje também falei com o Lucas, né? Esse momento em que, por exemplo, pessoalmente eu vejo, entendo que eu estou no lugar que Deus queria que eu estivesse. E isso revela temor. Agora, quantas bênçãos vêm dessa relação de temor a Deus? Não é aquilo que nós queremos, não é no nosso tempo, é no jeito, no tempo e de acordo com a vontade de Deus. Então, a primeira questão que Deus quer de nós é temor. É reconhecimento de que Ele é Deus, reconhecimento de que Ele é grande, reconhecimento que Ele sabe a trilha da nossa vida. E nós não precisamos ficar construindo um caminho, Ele já tem um caminho. A gente não precisa ficar batendo cabeça para tentar saber o que a gente vai fazer da vida. Não, é só buscar a Deus e Ele vai dar a lição. Eu não gosto muito dessa expressão, mas Ele vai dar a receita do bolo da vida. Ele vai dar. Deus também espera que nós andemos em todos os seus caminhos. Então, se temor leva a nós andarmos nesses caminhos, nós precisamos andar nesses caminhos. Não podemos nos afastar desses caminhos. E nós precisamos lembrar, como na Bíblia, essa ideia de caminho
é muito importante, porque há caminhos que parecem de paz, mas levam à morte, mas há caminhos que levam para a vida. Então, se você sai do caminho, se você deixa de temer a Deus, você pode estar caminhando numa trilha muito perigosa que pode desembocar no inferno, numa vida completamente distante do propósito de Deus. E o que o autor bíblico coloca para nós é que o que Deus quer é que nós andemos em seus caminhos. Em outras palavras, Deus quer que nós façamos aquilo que Ele já determinou que façamos. Veja que caminho aqui tem o sentido de existência. Por isso que Davi vai falar o seguinte para nós: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Qual que é a sua missão? Entregar o caminho. E o que é o caminho? A vida, as escolhas, a carreira, com quem iremos casar, qual cidade que iremos morar, o que vamos fazer da nossa vida, o que vamos traçar como meta, objetivo, enfim, coloca tudo. Ande no caminho de Deus. Ande no caminho de Deus, isso que Ele quer. O que Deus espera também de nós é que nós o amemos, que o ames. Eu achei tão interessante isso, porque no Pentateuco nós temos várias expressões dizendo o seguinte: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e tal. Mas nesse texto, nessa porção, o texto diz assim, que o ames. Parece que ele está fazendo um resumo. O que Deus espera de você? Amor. E o amor, ele pode ser vivenciado e refletido de diversas formas. É tão interessante ver uma geração que diz que ama a Deus, mas que não tem nenhum sacrifício, que não penaliza a sua própria vida por amor, que não gosta mais de sofrer por amor. Parece até que nós queremos tudo de mão beijada e queremos tudo sem muito esforço. Agora, amar a Deus vai nos levar a uma ideia de renúncia. Porque quando você ama a Deus, você precisa renunciar a muita coisa, porque não tem como amar a Deus e ser amigo do mundo. Amar a Deus e amar a cultura vigente, não tem como. Amar a Deus e se perder em outros amores, não. Veja que o amor a Deus, ele é exclusivo, eu diria absoluto, arrebatador. Ou você ama a Deus ou você ama o mundo. É isso que a Bíblia diz, é isso que Jesus ensina. E Jesus fala: não peço em oração, ó Pai, que o Senhor tire-os do mundo, mas que eles entendam o amor. E o que Deus espera de nós é que nós amemos a Ele. E se nós amarmos a Deus, nós vamos amar aquilo que Deus ama, que é pessoas. Viver para cuidar de pessoas, amar as pessoas. E como tem sido difícil amar as pessoas. Porque as pessoas pensam de uma maneira diferente da nossa, porque as pessoas falam coisas que nós não gostamos, porque as pessoas usam roupas que nós não gostamos, que as pessoas votam em candidatos que nós não gostamos, que as pessoas têm posturas diferentes das quais nós temos, crenças diferentes, mas nós precisamos amar as pessoas, porque as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E eu não posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo e odiar o meu irmão a quem eu vejo. Porque quando eu odeio uma pessoa, eu estou completamente tirando dessa pessoa a presença de Deus, ou não reconhecendo a presença de Deus. Então, veja, que Deus espera de nós, que nós tenhamos uma vida de temor, que andemos em seus caminhos, que amemos a Deus, acima de todas as coisas. Acima da nossa carreira, acima da nossa vontade, acima do nosso dinheiro, acima do nosso orgulho, que nós amemos a Deus. E amor a Deus aqui envolve tanta coisa,
Particularmente eu fico muito incomodado de ver pessoas falarem assim, eu amo a Deus, mas você não vê na prática ações, demonstrações, porque assim, de verdade, o amor ele precisa ser vivenciado, o amor ele precisa ser visto, eu diria visualizado. Não que nós vamos amar para demonstrar, não, mas ele precisa da prática, porque o amor ele se dá na prática. E é no dia a dia que você demonstra que você ama a Deus. Quando você escolhe servi-lo, quando você escolhe educar o seu filho, quando você escolhe ficar com a mesma pessoa durante muitos anos em fidelidade, quando você deixa de assistir um seriado, um filme para ler a Bíblia, deixa de assistir o jogo do futebol que você tanto gosta, que seu coração vibra e você fala assim, hoje não, eu vou para o culto. Você demonstra que ama a Deus. Você demonstra que ama a Deus com seu dinheiro, com as suas palavras. Então veja, o que Deus espera de nós? Que nós o amemos. E se você ama a Deus, você tem que amar o seu corpo, cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação. E aí também cabe um caminhão de coisa aqui, hein? E eu acho que eu não vou ter tempo para falar tudo. E aí, caminhando mais para o final, ele fala o seguinte, olha, o que Deus espera também de você é que você sirva a Ele. Agora, no Pentateuco, sempre temos a relação assim, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e tal. E aqui nesse texto, ele fala o seguinte, sirva ao Senhor teu Deus, mas sirva ao Senhor de todo o teu coração. Não pode ser meio, ou não pode ser uma fração, não pode ser uma parte. Isso eu acho fantástico. Gente bonita, se tem uma coisa que eu acho incrível na espiritualidade cristã é o seguinte, a gente chega para Jesus e começa a fazer recortes, a gente começa a falar algumas coisas que a gente não quer abrir mão, e aí Jesus olha para nós e fala o seguinte, ou é tudo ou nada. Lembra do jovem rico? Eu conheço, eu sei disso, eu sei isso e tal. Não, você conhece então os mandamentos? Conheço. Então, venda tudo que você tem, dá para os pobres e vem me seguir. Ou seja, renuncia. Porque se você não renunciar, você não serve. E se você não estiver disposto a servir, você não está com o coração inteiro. Então sirva ao Senhor de todo o teu coração. Já viu gente que vai fazer as coisas para Deus e faz pela metade? Faz de qualquer jeito. Não busca excelência. Você sabe, se você caminha comigo, você sabe que a minha visão, a minha meta, o meu objetivo é excelência. Tentar fazer o melhor. E às vezes o melhor é com aquilo que temos. Hoje a minha melhor pregação é essa. Minha melhor pregação nesses 4 anos da Nova Canaã é essa. Me coloquei meu coração, estudei na madrugada, foi o que eu pude fazer. Mas foi o melhor, não foi pela metade. Não cheguei aqui diante dos irmãos e falei, irmãos, sabe o que é? Esqueci aqui o esboço, eu não estudei o texto. Até o Rafael me copiou da semana passada, eu vi, hein? Não fiz a minha lição de casa. Imagina eu chegar aqui e falar, irmãos, eu não sei o que eu vou falar, E gente, não existe isso. Ou a gente serve a Deus de todo o coração, ou a gente não serve. E a gente pensa que está servindo a Deus, mas Deus está olhando para nós e falando assim, está o coração inteiro? Você colocou todas as suas emoções, todas as suas afeições, o seu olhar está fixo, atento nesse serviço, porque se não for um serviço total, irrestrito, completo, Deus está falando, eu não quero. Eu quero algo que seja visceral. Eu quero um serviço que venha do coração, mas um serviço também que venha da alma. Fantástico. Fantástico. Às vezes, quando nós estamos servindo a Deus, as pessoas espirituais percebem se nós estamos ali de corpo e alma. Na linguagem bíblica, de coração e alma. As pessoas percebem. As pessoas percebem. Se nós entregamos tudo, se nós deixamos tudo. Tem uma canção antiga que fala assim: quando tudo deixares no altar, quando tudo
deixares no altar. Eu fico imaginando, se no serviço a gente entrega tudo. Se na pregação aqui, por exemplo, eu estou deixando a minha alma com vocês. Se eu estou entregando tudo. Se quando eu canto com toda a força do meu coração. Quando eu estou servindo a Deus, se eu sirvo de todo o coração, essa é a pergunta. Porque o que Deus quer? Que você sirva de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Para quê? Versículo 13, para guardares os mandamentos. Ou seja, no final, o resumo é o seguinte: sabe o que Deus espera de você? Sabe o que Deus requer de você? Sabe o que Deus aguarda de você? Sabe a expectativa divina sobre a sua vida? É que você seja obediente, para que você guarde os mandamentos e estatutos. Em outras palavras, o que Deus espera de você? Que você seja uma cópia de Jesus, idêntico a Jesus, e que você não se pareça com Adão, porque o Adão desobedeceu e Jesus, segundo o autor aos Hebreus, aprendeu a obediência. O que Deus requer de nós? Temor, andar nos seus caminhos. Deus espera amor, Deus espera serviço e por fim Deus espera obediência. Tudo isso para mostrar a glória de Deus e para que a minha vida, a sua vida, a nossa vida como povo de Deus, para que tudo vá bem. Tudo isso é para o teu bem. Deus te ama tanto que Ele deseja que você tema Ele para você não perder e não sair fora do rumo. Simples assim. E a minha fala é que você seja igualzinho a Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe o seu finalzinho de noite. Rafael,